Salve, galera! Maravilha! Bola na sacola. Qual o episódio, Zé Encrenca? 7º episódio. Seven. Tá bom. Começou com mais cedo. um episódio. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha aqui, hoje Deus. eu trouxe aqui para... Tem gente que não sabe o que é isso, né? Isso é um gravador em cassete. Você usou muito isso. Usei. Mas ela também. Duarte... É um gravador, não vai ser só para mostrar aqui, ó. Tem até a fita cassete aqui, olha aqui que coisa linda, ó. Hoje em dia, para gravar, esse aqui já está meio ultrapassado, mas hoje em dia, para gravar, é hoje só esse não aqui. Tem um bonequinho aqui que é o Zé Encrenca, tá aqui, ó. O Zé Encrenca é meio esquisito, hein? Tá fantasiado. Meio esquisito, Pô, isso é sacanagem, hein, cara? Eu vim todo produzido hoje, que nós temos grandes convidados. Pô, botaram um boneco desse. Se isso é produção, vamos ter que trocar o produtor, hein? Zé Pelo amor de Encrenca, Deus. nossa... Bom, Ricardo Mazella. Fala, Mazella. Tudo bem, Mazelão? Bom dia, rapaziada. Bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria Adelson. Então, quem é do dia, quem é da tarde é da tarde, quem é da noite é da noite. Nosso querido Adelson Alves, da Rádio Globo, e eu tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Nacional. Isso. Então, espero que você goste do Bola da Sacola, número... Episódio 7. Episódio 7. Meu Deus do céu. Antônio Carlos Duarte. E aí, Duarte? Tudo bem, Lula? Você é amigo do Abel Ferreira, eu tô sabendo. Quer dizer, de todos não os gagueja não. De todos os treinadores portugueses que já passaram e que ainda estão no futebol brasileiro dirigindo, esse é o que eu tenho menos contato, porque é o único que não permite um contato mais aproximado de um jornalista. Cadê Fernanda Pisotti? Alô, Fernanda Pisotti. Com 2 Es e 2 T's. E aí, Fernanda? Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Ou boa tarde ou boa noite, né? Tem razão. Tudo certo? Vamos para mais uma edição do programa. Vamos lá, muita coisa boa hoje para a gente poder falar. A Renata Ruel gostou muito, né? Mandou um grande abraço para todo mundo. Cícero Melo disse que ficou um espetáculo e tem mais gente querendo participar. Claro que vamos convidar todos, né? O Sérgio Guimarães tem um convidado especial aqui neste Bola na Sacola. Diga aí, Guima. Lula, você sabe que nós temos o caçulinha para o Campeonato Carioca de 2025? Quer dizer aquela empresa de refrigerante? Não, mas vai dar o Guaraná de graça, isso, Peraí, pra galera? Não. Ou então aquele que era o maestro do programa do Faustão, que veio a falecer. Também, então não recentemente pode. Só se o cara vai lá no céu. Mas ele vai mandar os bons fluidos lá de cima pra gente. Pode ter Ou seja, um não enrola aí, patrocínio. apresenta logo, Pode ter Sérgio. até um patrocínio de refrigerante futuramente não tem problema para nenhum. esse caçulinha também pro podcast. E a gente faz uma reverência também ao caçulinha. Mas, Lula, nós estamos em contato com o supervisor do Maricá. Por que é caçulinha? Porque é o mais novo integrante da Série A de 2025 do Campeonato Carioca. E nós estamos com Wanderson França, o imperador, supervisor de esporte, para falar sobre a satisfação que nós do podcast Bola na Sacola temos em cumprimentar o caçulinha para 2025. Tudo bem, Wanderson? É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. É um prazer imenso. Boa tarde, boa noite. Vamos de ressaca, comemorando muito. É um prazer falar com vocês. Lula, quer dar o pontapé Ah, inicial? tem que ser o Lula, é o chefe do esporte, não, pô, do nosso programa, aqui, diretor. aqui não tem chefia. Eu vou rolar a bola para Fernanda Pisotti, porque Pisotti, ela tá mais pertinho, né? É próximo. Ela é Niterói, mora em Niterói, e aí é só você subir, chega lá em Itaipuaçu, Maricá, né, que pertence a Maricá. Fernanda Pisotti, a bola está contigo. Vamos lá, obrigada pela participação, parabéns pela conquista, né, desse final de semana, de ontem, esse acesso à elite do Campeonato Carioca. Queria saber o que passa na cabeça de vocês agora, depois dessa conquista, todo o trabalho que foi feito ao longo desses anos todos para vocês conquistarem essa vaga e como que vai se dar a preparação daqui para frente agora, já que vocês vão enfrentar os 4 grandes do Rio, a projeção para esse Carioca de 2025, se vocês já estão pensando
ou se vocês ainda estão comemorando. Obrigada. Bem, que isso, é um prazer falar com você, Fernanda, com os amigos. Então, sobre a nossa preparação, é igual a escola de samba, a gente já acaba um carnaval pensando no outro, né? Então, a gente mal acabou um campeonato, já está pensando no próximo. Enfim, a gente passa um pouquinho daquela ressaca, mas o trabalho tem que dar início, e eu acho que agora, com certeza, com uma responsabilidade até maior, né? O Maricá, como vocês mesmos falaram, é um filho caçula de toda a projeção, tanto da B1, B2 e A2 agora, e a gente conseguindo esse acesso, a gente vem buscando esses acessos e chegando agora na Série A, né? Então, a gente vem montando sempre um projeto para a competição, ou seja, a gente monta um time para disputa de uma B2, disputa de uma B1 e agora disputa de A2, e certamente já visando a Série A. Então, a gente não consegue parar, a gente não consegue respirar. A verdade é essa. Então, a gente monta um projeto, dar continuidade a esse excelente trabalho, claro, com toda a competência da nossa direção, o Douglas, que é um diretor muito competente, a gente tem uma comissão técnica também formada por profissionais que já vivenciou isso, que é o Reinaldo, grande Reinaldo, que é o nosso treinador, né? Ex-Flamengo. Multicampeão por onde passou, ex-Flamengo, Paris Saint-Germain. Desculpe, mas qual o Reinaldo? Jogaram vários Reinaldos no Flamengo. Não, aquele último, é o último Reinaldo que jogou no Flamengo. É o centroavante? Centroavante, exatamente. Que era das categorias de base. Ah, bom, tá bom. E tem o Búfalo, artilheiro né? Reinaldo, né? E tem o Búfalo. Aí tem também o Vicentinho, que está desde o início do projeto, bem lá atrás, né? Eu cheguei bem depois, mas assim, o Vicentinho também jogou pelo Flamengo, né? O Vicentinho que foi aquele treinador ponta direita, é isso? Ponta direita, também o grande Vicentinho. Situar a galera. E chegou agora, recentemente, o nosso coordenador técnico, que é o Búfalo Gil, a lenda Gil, né? Que é também outro mestre, né? Eu aqui só estou trabalhando com mestre, então é o que o meu diretor fala, você está fazendo uma faculdade, um mestrado só de futebol com essas lendas, então é isso. Ô, Wanderson, a gente sabe que o Campeonato Carioca é uma competição de tiro curto, né? Se for mantida, né, a última fórmula de disputa, serão 11 jogos, depois teremos a fase semifinal e depois final, enfim. Será essa a fórmula de disputa. E, normalmente, os times de menor investimento, eles têm uma formação, começam muito mais cedo os treinamentos, né? Alguns começam até em outubro já, né? Já fazendo essa preparação visando o campeonato estadual, para depois iniciar a competição. E muitos fazem um investimento em alguns jogadores, alguns mais experientes, que estão aí com passagens até por grandes clubes, né? Vão buscar esses jogadores que não estão, de repente, estão no ativo, né? Ou pelo menos estão jogando em outras divisões e tal. Como é que será o planejamento? Vocês já pararam para pensar nisso ou ainda estão na fase de comemoração? Ou seja, ir buscar, de repente, um ou outro jogador que já tenha uma rodagem melhor, que já seja mais conhecido, para colocar na equipe visando a disputa do campeonato estadual? Então, vamos lá. A gente trouxe o Dida, que foi um dos goleiros que já disputou Série A. A gente trouxe o zagueiro Sandro Silva, também já disputou Série A. A gente trouxe o nosso zagueiro Misael, que estava muito bem pelo Boa Vista. A gente trouxe o Rafael Carioca também, lateral esquerdo, que também já disputou Série A. O próprio exemplo foi o Pablo, que disputou o Paulistão pelo Guarani, né? O Pablo também que foi, digamos assim, formado pela categoria de base do Curitiba, teve passagem pelo Santos. Então, o nosso diretor Douglas, ele faz todo esse mapeamento de jogadores para aquela divisão, ou seja, jogador de Série A que possa disputar, ter o mesmo nível dos demais. Então, a gente começou a pegar cada jogador de cada setor. O Almir, que já jogou pelo Madureira, lateral direito, o próprio Matheus Lira, que jogava pelo Volta Redonda, volante. Né? Aí agora começa a aparecer os nomes. Mas esses jogadores já disputaram Série A, já vinham de outros clubes. Então, a gente agora começa a fortalecer mais o grupo. Esse é o nosso trabalho. Vou tirar o óculos aqui para falar para o nosso convidado. Quando o convidado é um convidado importante, eu tiro até o óculos. Ô, Wanderson, qual é a contribuição que a Prefeitura
ela passa para o Maricá. A folha salarial, se você puder nos adiantar, e quais os subsídios, né? A gente sabe que Maricá está vivendo hoje tá em êxtase, né? Com a situação do petróleo. Que bom para o município, que bom para o estado. Qual é a contribuição financeira, política, de status que a Prefeitura de Maricá hoje passa para o clube que representa e leva o nome desse município tão importante? A prefeitura, na verdade, né, já vem contribuindo bastante digamos assim, com os espaços, né? São os campos, né, que a maioria dos campos aqui, Maricá é rica em campo de futebol. Então, cada campo existe um projeto, né, da Secretaria de Esporte. Então, ela, além de fazer essa parceria conosco, acabou de entregar para a gente mais uma obra, que é o Estádio João Saldanha, né? Isso aí é de suma importância para a gente também. E a parte financeira, né, ela contribui com o pagamento da folha, né? Ajuda bastante com o pagamento da folha do Maricá. Ô Anderson, você falou do estádio João Saldanha, uma homenagem mais do que justa. O Saldanha tinha casa em Maricá, quer dizer, tinha uma ligação com a cidade. Qual é a capacidade do estádio e o Maricá vai mandar os seus jogos aonde? Bem, a capacidade do estádio é 1.800, né? Aproximadamente 1.800, 1.700 e alguma coisa, se não me falha a memória, 1.780. A nossa pretensão, sim, ampliar mais um pouco, né? Para poder caber o nosso público, e ontem ficou muita gente de fora. Infelizmente não deu para colocar todo mundo para dentro, mas a gente tem a pretensão, sim, de ampliar um pouquinho o nosso Caldeirão. É um estádio muito lindo, leva o nome do nosso saudoso João Saldanha, e eu convido a vocês aqui para visitar o nosso Caldeirão. Sim, mas aonde o Maricá vai mandar os seus jogos? Quando todos contra Bangu, contra times, não diria os 4 grandes, mas enfim, vai poder jogar nesse estádio? Sim. Eu acho que agora vai começar um novo estudo, né, para ampliação, para aumentar a carga digamos assim, a capacidade do estado. A intenção é mandar os nossos jogos contra Bangu, contra o próprio nosso vizinho aqui, o Sampaio Correia, né? Mandar mesmo no João Saldanha. Por enquanto é lá. Maricá é hoje, não é, a 8ª economia, se você comparar cidades de porte grande. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Maricá hoje é a 8ª economia. Tem dinheiro próprio, inclusive. Tem dinheiro próprio. É a moeda própria. Moeda própria. Então, Mumbuca. Mumbuca, né? Se quiser, Mumbuca. Se quiser, faz um estádio aí, assim, rapidamente. Porque no Brasil, Estados Unidos, vamos dar um exemplo aqui, qualquer prefeitura, né, americana, Estados Unidos, se você apresentar um projeto certo, honesto, correto, o prefeito é o primeiro a dizer: vou liberar o dinheiro para você fazer o estádio. Lá funciona dessa forma, não é? Então, como no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes está ajudando o Flamengo, ajudando o Vasco, Fluminense, Botafogo, enfim. Então, isso é uma ação normal, não tem nada de errado nisso. Diga, Pisotti. Então, para você ver o tamanho, né, da importância dessa conquista, desse acesso inédito do Maricá, o prefeito, inclusive, hoje declarou ponto facultativo na cidade. Para você ter uma ideia da dimensão, né, da importância dessa conquista inédita do Maricá, que já volta a campo, né, essa semana pela Copa Rio, né, já não tem muito tempo, já está aí, já está se preparando para entrar em campo novamente. Realmente muito bacana, né, a iniciativa também. Tá, então a gente já sabe qual é o estádio, tivemos uma noção do elenco que está hoje à disposição do Reinaldo, treinador, pessoal que apoia e jogadores. Ok, com esse elenco, o que vocês pretendem? Vai ser um time ioiô que sobe e desce ou vai ficar, a expectativa é de permanecer por long time ago, quer dizer, muito tempo na primeira divisão? O que vocês pretendem? Assim como disse o nosso prefeito Fabiano Horta ontem, a gente chegou para não sair mais, né? O Maricá Futebol Clube
chega na elite, promete ficar, assim como a nossa também agremiação, a Escola de Samba União de Maricá, que pretende chegar também na elite do Carnaval Carioca e ficar de vez. Bom, e qual jogadores, qual é a base de grana que vocês podem contratar? Para contratar o Luiz Carlos Silva é caro. Para contratar o Sérgio Guimarães é barato. Só que o Sérgio Guimarães não entrega. O Luiz Carlos entrega. Como é que está a previsão disso? Antes da resposta do Imperador, ele falou no Vicentinho, né? Vicentinho, se é o Vicentinho que... Ponta direita do Flamengo, Diego. Jogou bola comigo no... Para. Essa bola aqui, essa bola não merece. Ele jogou essa bola. Essa aqui, Imperador. Mazela. Olha a bola que ele jogou. Imperador, Luiz Carlos Silva. fala pro Vicentinho que você participou aqui do Bola na Sacola com o Luiz Carlos Silva, que também chamam de Lula. Nós jogamos durante 8 anos no Costa Brava, lá no Madureira, nosso amigo Madureira. Aquele gramado sintético. Vicentinho jogava sempre... Vicentinho, escolhe o time, ele. Eu quero o Lula. Primeiro é o Lula, deixa para o ímpar. Aí jogava o Aqui, ó, reforço Ricardo pro time, Barreto. Ricardo Barreto com a barriga de todo o tamanho. O Pedrinho Vicençotti participava do time, jogava também. Só que o Pedrinho queria a bola só. Mas isso aqui são amenidades que não... Dá um abraço no Vicentinho que nós mandamos. Para mandar esse abraço, ele deu uma volta. Obrigado. É que nem rapidamente o Carlos Borges, grande narrador também, falou que o Júnior foi reserva dele na praia lá no Juventus. A gente é obrigado a ouvir essas coisas. Como é que é? É isso aí. Algum jogador em mente já que você está contratado. Agora não, que eu encerrei. Não quero saber de bola mais não. A minha fase acabou, passou. Meu Deus do céu, caramba. Então... Você está contratado aí por algumas mumbucas. Claro, com certeza. Vocês começam... O nosso diretor Douglas também era de lá, do Costa Brava. A galera boa, tinha uma galera boa lá. Quem era do Douglas Costa Brava? Oliveira. Não, quem falou? É dessa resenha aí, dessa galera. Essa turma toda, claro. Jogava nada, mas era da resenha. Eu vou trazer, outro dia eu falei aqui, não trouxe, eu tenho uma foto, o Vicentinho tá lá, do meu lado, o Vicentinho, craque. Amigável, não vejo há alguns anos. Vicentinho, ponta direita, Búfalo Gil, ponta direita, e o Reinaldo, centroavante. Responsa. Ô, Wanderson, pra gente encerrar esse papo aqui, conosco no podcast Bola na Sacola, desde já agradecendo a sua participação. A cidade, ela, evidentemente, ela toma conta, né, de alguma coisa que é produtiva para a própria população, né? A gente tem São Caetano, a gente tem o Bragança Paulista, que tem o Bragantino, enfim, e esperamos que realmente a população, a cidade, os torcedores passem também a valorizar o seu produto. E nós estamos agradecendo desde já a sua participação e deixando à disposição, não só do Maricá, da Prefeitura de Maricá, quaisquer novidades, o podcast Bola na Sacola estará aqui para recebê-lo e para você ter à disposição essa bola na sacola. Falou e não disse nada, mas responde aí, Ivan. Ô, Ivan, rapidinho te responder. Em cima disso, agora sério, Maricá, né, subindo, importante. Você tem Saquarema com time. E tem são 3 times agora ali, o Sampaio Correia, não é isso? Boa Vista, Sampaio Correia e Maricá. Olha só a importância, 3 times da mesma região na primeira divisão. Interessante. Muito bem lembrado, Marcelo. Obrigado, tá? Wanderson, forte abraço, Imperador. Desde já, gratidão. Obrigado pelo convite. Em nome do Maricá Futebol Clube. Estarei sempre aqui à disposição e a resenha é bacana. Tá bom? Um abraço Depois a todos. Você arruma a camisa pro Luiz Carlos Silva com a número 10, já que, pô... Pode deixar. Entendeu? A número 10, que ele barrou o Vicentinho. Tá Aí bom. nós vamos colocar aqui, ó, o Bola na Sacola vai ter agora o novo logo. Nós vamos ter que botar aqui o craque Luiz Carlos Silva. Lembra daquele comercial? Você fotografou? Não, então não adianta. Eu tenho a foto e vou mostrar aqui o Vicentinho comigo, mas vou trazer. Tá bom, então. Abraço, Obrigado, Anderson. Um abraço. Que legal, né? Um abraço. Abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.
Bacana, né? A gente saber. Mas ela lembrou bem, né? O nosso outro convidado já região. está engatilhado? Já. O nosso outro convidado já vai entrar. Agora é legal, mas ela lembrou, né? Uma região importante, uma região Vai ter uma próspera. rivalidade legal. A Fernandinha, que é da região também aí, o que você achou da pergunta? Foi inteligente? Foi uma pergunta tipo Mazela ou uma pergunta tipo Sérgio Guimarães? Poxa, eu tô sem crédito mesmo com o Mazela. Que O Mazela loucura, hein? chega atrasado, ele dorme no local do podcast, não toma café com a gente na resenha antes. Porra, me ajuda aí, Duarte. Vem com camisa de festa junina quando já Com passou a camisa de festa festa junina que junina. já passou. Tá um frio desgraçado, ele não usa casaco. É. É inacreditável esse cara. E eu sou criticado. Responda, Fernando, Fala, por favor. Fernanda. Mas ela pegaram você para Cristo. Deixa ele, isso é O negócio inveja. tá É inveja. complicado. Tá Nossa. tenso, hein? O nosso Hoje é próximo só convidado segunda, está hein, sendo gente? Meu agendado, Deus. tá? Alguma informação a Fernanda vai trazer pra gente? Não, é porque programa de YouTube, não pode falar isso, que não tem essa história, não. Nós estamos hoje num dia em que teremos a noite em São Januário, né? Isso vai rolar aí no YouTube aí. O Vasco, que vai jogar contra o Atlético Paranaense pela Campeonato Brasileiro e depois na quinta pega o mesmo Atlético Paranaense valendo pela Copa do Brasil. Fernanda Pisotti, inclusive, falou, leva cobertor, leva jaqueta, porque São Januário vai estar muito Leva frio. Você vai narrar hoje lá? Estaremos Mas lá em aí, São durante Januário. a semana, as temperaturas vão ser quer ver? modificadas. Muda toda Olha só hora. rapidinho. O Ô, nosso Sheldon, convidado já está conosco. deixa eu falar com o Sheldon. Olha, pega aquela foto do Mazela com aquele cara que jogava pouco, bota no ar, porque ele falou que estava com o Vicentinho e não trouxe foto. Tem uma foto, eu com um cara chamado Arthur Antunes Coimbra, nesse sábado. Mostra aí quem tem prestígio. Se você não conheceu o Zico também, eu vou demitir. Você né? jogou com o Zico ou não? Joguei com o Zico várias Aonde? vezes. Na... Aí, Rola. No jogo de Ih, cartas. No jogo de cartas depois Para do que churrasco. rolou. No jogo de cartas depois do churrasco Bolinha que ele de comeu. bode. Isso Bolinha de adora um bode. bocão também. Vocês pediram a Fernanda para falar e corta. A Fernanda É não porque fala. nós já estamos com o nosso, Então manda nosso aí. convidado, nosso Quer ver? segundo Bota convidado. aí, peraí. Achou aí? No... Bota Vocês no ar são aí. muito Quer que bote primeiro a agitados, foto? gente. Depois Vocês ele têm que fala. Não, aguentar pô, um. em cima da Coloca matéria. no final do programa. Joga logo esse É porque troço. nós temos um horário combinado com o nosso convidado, que está, graças a Deus, nos atendendo aqui também, doutor Gustavo Gouveia, cardiologista. Ele é vice-médico do Vasco da Gama. E para falar sobre um assunto importantíssimo, vocês devem ter tomado conhecimento que aconteceu recentemente com o técnico Tite, que, graças a Deus, já está na sua residência. Tivemos também o caso do jogador do Nacional, o Izquierdo, que Está internado ainda, é isso? Tá internado e numa situação, mas ela muito grave. Delicada. A família está em São Paulo acompanhando, está pedindo orações, inclusive, à esposa. E nós tivemos vários casos, né, Mazela, para a gente lembrar. O Serginho, do São São Caetano. Tem- O Washington Coração Valente. Um jogador que jogou no Benfica, o Fer, que jogou com o Roger é em verdade, 2000. bem lembrado. um jogo- O Everton Costa, inclusive. O Everton Costa foi protagonista e esse nosso convidado, ele vai poder, evidentemente, falar Não, ainda não chegou. a respeito do assunto. É Ainda- porque, no momento, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Mazela? O calendário está super estressado. Não mas só para os jogadores, mas para todos nós, Eu né? acho que o problema não é calendário. O calendário sempre existiu há 80 anos, só se fala em calendário. Eu acho que a abordagem não é por aí. Eu acho que a abordagem talvez no início de cada ano, quando os jogadores se apresentam, ter talvez um exame mais completo, eu ou acho. rotineiramente alguma coisa mais, né, para poder saber se tem uma alteração. Porque eu acho o seguinte, você vê, a temporada, vamos supor que a temporada termine como está prevista pela CBF para o dia 8 de dezembro. Então a temporada termina no dia 8 de dezembro. Os jogadores entram de férias e, logicamente, depois no período de férias, estão de férias. Claro. Na reapresentação, normalmente acontece o quê? Lá para o dia 2 de janeiro, os jogadores nem conseguem tirar um mês de férias. Normalmente dia 2 de janeiro, 3, já tem o time se apresentando. E dependendo da situação, se for, por exemplo, o time que vai disputar o Mundial de Clubes, ainda tem um calendário mais para frente. Não dá tempo de se fazer realmente uma avaliação mais precisa, porque logo no dia 14, 15 de janeiro já começa o campeonato estadual. Entendeu? Então aí fica mais complicado. Você tem que dar tempo para a parte médica, para os preparadores físicos, para a fisiologia, analisarem bem a situação de cada um dos atletas. É muito corrido, E vem né? jogadores dos mais variados locais. Por exemplo, vem jogador que agora tem vindo jogador
Vem jogador da África, vem jogador não sei de onde, vem jogador da Europa. Estão vindo jogadores para cá também. Você não tem o tempo necessário para você fazer uma avaliação mais profunda. Esse é o caminho, é uma Entendeu? avaliação, uma rotina mais E aí próxima, não separada. Você, assim. por calendário, por obrigação, você se sente na obrigação de colocar os caras que vêm, que chegam e tal, e é muito difícil. Então, entendeu? Mas Aí hoje não você tem fazer aquela uma coisa avaliação. do secar, do sangue, através do sangue, né? Os departamentos dos clubes conseguem detectar qual é o tipo de staff ou qual é o tipo clínico de cada jogador? Mas será que é feito com alguma... Prevenção? Não só prevenção. Com antecipação? Não, é feito Com antecedência? Frequência. com frequência. Ah, com frequência, perfeito. Com Isso frequência. é Acho que importante. Porque às vezes o jogador não apresenta nenhum tipo de problema hoje, mas daqui a 10 dias já pode apresentar algum problema. A gente Como nunca qualquer sabe. ser humano. Como tá qualquer bem, um, claro. lógico. A gente está falando de jogador que são atletas. né? Eu acho que é por aí, quer dizer, complicado. O que você acha, Fernanda? Eu acho que tem clubes que têm uma estrutura maior e melhor, conseguem fazer exames mais específicos, mais detalhados. Tem clube que não tem essa estrutura também. E tem coisas, como vocês acabaram de falar, que é inerente, né? Hoje a gente está aqui super saudável, bem, e aparece um problema. E a situação de esquerda é muito complicada, né? Ele teve uma parada a caminho do hospital. E ontem, mais uma vez, o hospital divulgou o boletim. A situação dele está bem delicada. Ele que foi pai, inclusive, no final de semana passado, nasceu o filho dele, a mulher dele não pôde vir ao Brasil, inclusive, porque está com um bebê recém-nascido. Então, realmente, a situação dele é bem delicada. E o legal, né, se tem alguma coisa legal nessa história, é os jogadores do São Paulo, né, o presidente do Nacional ressaltando bastante o Calleri, enfim, outros jogadores demonstrando essa preocupação, esse cuidado com o esquerdo. Ontem o São Paulo, a gente é um programa semanal, né, mas a gente lembra que no final de semana São Paulo entrou em campo com a camisa escrita Força Esquerdo. Então, é uma situação muito delicada, né? Não tem previsão para ele sair da sedação. Então, realmente, os médicos tentando. Ele está lutando pela vida, realmente, né? Ele está lutando pela vida e os médicos disseram que nos exames anteriores dele não tinha nada, né? Não foi constatado nada. Porque eu acredito que, se fosse constatado, acho que inviabilizaria o futebol, né? Então, realmente é uma situação delicada e eu acho que tem que ter essa estrutura dentro dos clubes. Eu acho que os clubes têm que se preparar cada vez mais para fazer esses exames, ou terem parcerias com clínicas, com laboratórios, para poder realizar todo tipo de exame para poder cercar, né, o máximo que puder, a saúde do jogador. Eu acho que é por aí. Você lembra o caso, por exemplo, Lucas Leiva? Quanto tempo o Lucas Leiva jogou, né? Verdade. Lucas Leiva jogou num campeonato... Não, jogou no Grêmio e jogou num campeonato que é de alta pressão, que é a Premier League. E depois, praticamente com 30 e tal, aí que foi descoberto que ele tinha um problema e ele teve que abandonar o futebol de forma, não vou dizer precoce, porque ele já estava com mais de 30 anos, mas enfim, ainda poderia ter mais alguns anos de futebol e teve que abandonar o futebol. Enfim, mas isso é uma situação que eu acho que os clubes têm que fazer um estudo mais profundo. Tem que existir, eu acho que por parte dos dirigentes também, do futebol, não é no Brasil, é no mundo de uma maneira geral, porque hoje em dia o comercial é muito forte, né? Então, por vezes, aqueles que entram com dinheiro, com patrocínio, exigem das competições que tenham as competições as suas melhores peças, os seus melhores jogadores. Sim. E os clubes querem fazer tudo, às vezes, com muita força, com muita rapidez, e não fazem uma coisa mais aprofundada. Eu acho que isso deveria existir um pouco mais. Só mudando aqui um pouquinho do assunto, né? Só trazendo aqui, porque hoje eu fiquei muito triste, hoje, porque é um programa semanal, mas enfim, porque a notícia realmente veio a público, né, que foi o falecimento do ex-técnico da seleção da Inglaterra, o Sven-Goran Eriksson, o sueco. É sueco, ele. Eu tive o prazer de ter contato com ele em Portugal, quando ele foi técnico do Benfica, durante uma temporada e meia. E vários ex-jogadores que atuaram aqui na seleção e no futebol brasileiro, como Valdo, Ricardo Gomes, Aldair, Moser, eles todos foram jogadores do Eriksson, no Benfica.
Então, era uma pessoa espetacular e eu tenho uma cena, embora não seja uma historinha, mas é uma historinha muito bacana que eu tenho. Música de historinha, É então. uma historinha com ele, que foi em 91, era a véspera de um clássico entre Benfica e Sporting. É o clássico de Qual a Lisboa. maior rivalidade, Benfica Sport ou Benfica Porto? Marcelo, eu diria para você que é uma rivalidade. Existe o derby, eles chamam de derby porque é de Lisboa, Benfica e Sporting, mas eu acho que o Porto hoje é algo mais forte com o Benfica do que o resto. Entendeu? Então, vamos lá, depois eu conto a historinha, porque a gente Não, já tem conta agora. Doutor na Gustavo linha? Gouveia, Tá nós conseguimos o contato. É um prazer tê-lo aqui no podcast Bola na Sacola. Nós já fizemos aqui a lembrança de vários casos, né, que aconteceram e que nós tivemos a oportunidade de ouvir especialistas, cardiologistas, e gostaríamos que o senhor falasse a respeito, principalmente dos últimos casos, né? Sobre o Tite, o que aconteceu com o técnico do Flamengo e também o jogador esquerdo do Nacional do Uruguai. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast Bola na Sacola. Obrigado, prazer é todo meu e um bom dia a todos aí. Então, o Tite ele fez uma arritmia chamada fibrilação atrial, né, que é uma arritmia bastante comum assim na prática, né, a arritmia sustentada, como a gente diz, mais comum que tem. E o Tite fez então essa arritmia, ela aumenta de incidência com a idade também, é bem mais comum, vai ficando mais comum nos idosos. E teve relação certamente com a altitude, porque a presença da altitude faz com que a quantidade de oxigênio do ar atmosférico, né, é reduzida. Isso faz com que o coração bata mais acelerado, isso estimula mais o coração. Isso pode ser um gatilho para fazer, então, a arritmia. Então, é uma arritmia bastante comum e bem reconhecida. E primeiro o tratamento dela é com medicamento, como foi feito, né, para controlar a arritmia. E depois, se isso não responde a medicamento, é então indicado pode ser indicado, nesse caso, um procedimento de ablação, né, que foi também comentado aí no caso do Tite, que é possível, que é uma cirurgia por catéter para que se corrija essa arritmia de forma mais definitiva. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que o programa... Ricardo Mazella, doutor. O programa vai ficar no ar direto na internet. Doutor, é o seguinte, estava levantando a bola antes do senhor chegar a respeito da prevenção de atletas, que não é comum, é que nem acidente de avião. Acontece a cada... né, é um meio de transporte mais seguro. Sim. Mas com esses problemas de coração em atletas também não acontecem direto, graças a Deus, com frequência. Mas de vez em quando acontece e às vezes chegando a óbito. Então, é possível detectar antes? Tem que ter exames mais rotineiros, com mais frequência? Ou não dá para realmente fazer muita coisa? Então, as arritmias no atleta, né, dos atletas, essas que ameaçam a vida, né, que vez por outra a gente vê um atleta, né, cair no campo e ter um evento grave, não só no futebol, mas como nos outros esportes também, elas normalmente, né, quase na grande maioria das vezes, são causadas por uma doença cardíaca que o atleta já tem, mas que não sabe, né? Então, muitas vezes, essa doença ela é vista nos exames de rotina. Então, isso que você perguntou, né, a prevenção é muito importante, né? Existe a chamada exames pré-temporada ou avaliação pré-temporada, que é feito todo início de temporada em todos os atletas, justamente para se tentar diagnosticar alguma condição que o atleta não saiba que tenha, mas que se possa diagnosticar e prevenir uma arritmia dessa. Mas muitas vezes esse problema ele aparece com o tempo. Então, às vezes, você faz num ano uma avaliação pré-participação e a gente não vê nada, mas a atleta desenvolve aquilo, né? Então, isso pode acontecer também. Então, assim, a avaliação pré-avaliação, os testes, né, os exames pré-avaliação são muito importantes, mas eles não são capazes de diagnosticar 100% dos problemas. Então, deixa eu só emendar, então, eu insisto na pergunta. Uma vez só ao ano é necessário ou poderia ser repetido uma segunda vez, uma intertemporada, por exemplo? A recomendação das entidades médicas, né, no caso do futebol, da FIFA, é uma vez por ano, né, chamada avaliação pré-temporada. Então, se existe um protocolo da FIFA para isso, né, quais exames são obrigatórios serem feitos e a periodicidade. Então, é uma vez por ano, exceto se ao longo da temporada o atleta apresente algum sintoma.
né, alguma pista, algum sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo, esses exames então são repetidos. A Fernanda vai fazer o Duarte, depois a Fernanda, só para contar aqui rapidamente histórias que você... Música de historinha, por favor. Eu fiz um pré-olímpico com a seleção brasileira, aquele que o Carlos Alberto Silva deu um tapa no Bebeto, que o Bebeto saiu chorando, e nós ficamos primeiro em Santa Cruz de la Sierra, e o Israel Gimpel era o correspondente da Jovem Pan. E tem uma história essa do Gimpel, eu conto em outra edição do programa. Subimos para La Paz. Quando nós chegamos lá, o assessor da seleção brasileira, que era o Roberto Vieira Gata Mansa, tipo meio-dia, quase 1h, tinha um recado na recepção do hotel. O Gata era muito amigo nosso, né? O cara lá do hotel lá, acho que era o Sheraton, sei lá. O senhor Gata Mansa quer falar contigo. Vai estar onde? Ele está lá no 30º andar. Cheguei lá, o Gata Mansa já estava bebendo, tomando aquele pisco. Eu falei, Gata, você tá maluco? Aqui, problema, 3.600 metros e você já tomando bebida alcoólica? Ele, meu amigo, se aqui é alto, eu quero ficar alto também. Aí, doutor. O assessor da seleção brasileira, Duarte e Fernanda Pisotti. Deixa eu aproveitar o doutor. A gente estava até conversando aqui antes da sua chegada, doutor, que é o seguinte, a gente sabe que a pressão é muito grande, né, no início de temporada, e hoje a pré-temporada ela é muito curta, né, se levarmos em consideração a quantidade de competições que nós temos ao longo do ano, a pré-temporada é muito curta. Esse tempo que existe para a parte médica, para a parte da preparação física e fisiologia, a gente sabe que todo mundo trabalha em conjunto nesse momento. Ele é suficiente, esse tempo, para analisar bem todos os jogadores, e vem muitos jogadores de fora, às vezes até de outros países. Enfim, a gente sabe que normalmente os clubes também mandam os boletins médicos de cada jogador, junto com a documentação, isso às vezes é enviado também. Mas o tempo é suficiente para se fazer análises mais profundas a todos, exames mais profundos a todos os atletas, doutor? Essa pergunta é muito importante, é fundamental. Como isso já é uma rotina, né, a gente separa ali 2, 3 dias da primeira semana ali dos atletas só para se fazer os exames todos de rotina, nessa avaliação pré-temporada. Então, é feito um protocolo muito estrito, muito rigoroso, né, que a gente não abre mão nunca de fazer pela segurança dos atletas, né? Mas essa pergunta é curiosa. Eu tive uma temporada no serviço médico lá do PSG, do Paris Saint-Germain, e do Lyon também. E lá eu perguntei para os colegas médicos de lá o que eles faziam de exame pré-temporada, se, por exemplo, eles faziam sorologia para a doença de Chagas lá. E aí eles falaram, não, doença de Chagas não, a gente não tem doença de Chagas aqui. Eu falei, mas 30% dos seus atletas vêm da América do Sul, muitos do Brasil. A gente faz de rotina lá. Aí ele parou, pensou, falou assim, você tem razão, a gente tem que começar a fazer aqui também, porque às vezes vão jovens para lá e, por exemplo, não é a prática deles. Então, isso é customizado também, depende do local, né? Então, essa é uma preocupação grande, esses atletas que vêm de outros países, vêm, né, de fora, então a gente tem um protocolo muito rigoroso para isso. E se algum desses exames de rotina é visto alguma alteração, quer seja o eletro, o eco, a prova de esforço, em todos os exames de rotina, esse atleta não é liberado para jogar e novos testes são feitos para se investigar. Então, isso é muito rigoroso, sim. Mas, como eu disse, às vezes é uma doença genética que o atleta tem e que ela vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, uma doença genética do coração, né, que gera uma arritmia primária, por exemplo, que gera algum problema estrutural no coração, que isso vai aparecendo com o tempo, né? Aquilo não aparece criança, aquilo se desenvolve, ele tem aquele gene, mas a manifestação daquela doença vem na vida adulta. Então, às vezes, mesmo com exames normais, isso se desenvolve ao longo do tempo e pode não ser detectado nesses exames triviais. Ó, Fernando, agora. Doutor, olá, tudo bem? Obrigada Tudo pela bom? participação aqui no Bola na Sacola. Sou a Fernanda Pisotti. O Renato Gaúcho fez até 4 anos atrás uma cirurgia, né, de ablação, inclusive, que provavelmente foi detectado nesses exames de rotina. Sim. O jogador, quando ele tem
casos na família, há uma atenção maior voltada para isso, quando tem, por exemplo, pai, mãe, cardiopata, enfim, existe algum cuidado maior com esse jogador que tem já um histórico familiar? Sim, a história familiar é muito importante, principalmente casos de morte súbita na família. Esse é o dado mais importante. Algum familiar direto já teve alguma morte súbita ou já teve alguma arritmia documentada, né? Porque os atletas, eles têm uma alteração normal, fisiológica do coração, na qual o coração de atleta ele fica diferente do coração de uma pessoa não atleta, né? O coração ele desenvolve alterações próprias do exercício e que o eco desses atletas frequentemente é alterado. Então, muitas vezes se fica na dúvida, essa alteração do eco é pelo exercício ou essa alteração do eco é alguma coisa, é uma doença, né? Então, nesses casos, uma história familiar, por exemplo, de morte súbita ou de arritmia, se reveste muito mais importância. Então, esse fator é fundamental, como você bem chamou a atenção. Doutor Gustavo, estou tirando óculos aqui para agradecer. Estou jogando essa bola para o senhor. Geralmente a gente joga a bola para aquelas personalidades importantes. Bola cheia. Aqui nosso Bola na Sacola. Muito obrigado. Um grande abraço para a galera do Vasco. Um forte abraço aí para toda a instituição. O doutor não leva a mal, não. Ele fazia de óculos escuros. Acho que só pensou que ele fosse parente do Steve Wonder, mas é da cabeça dele mesmo. Muito obrigado, doutor. Tá bom. Grande abraço a todos, eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. Tchau, obrigada. Um abração. Tchau. É importante esse esclarecimento dele com relação aos exames, né? Matéria muito importante. Muito importante. Vale até lembrar, por exemplo, quem é hoje talvez o atleta, em termos de futebol, que a gente vê que tem aquela coisa, né? Um dos atletas mais ligados ao futebol é o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo nasceu com um problema de coração. Eu tive. Nasceu com problema de coração. Eu tenho 3 stents. Eu tenho 3 stents. Eu sou tricampeão de stents. Eu já infartei 2 vezes. E tô aqui com vocês. Eu sou um craque. Parei de fumar em 17, Mazela. Vamos pedir o assunto Abel é eterno, né, deixa eu só Abel concluir, Ferreira? deixa eu só Aquela concluir. história Só que você tá... aqui, Não interrompa, por favor, tá? Desculpe, chefe. A história Desculpe, rapidinho chefe. aqui. Então, o Erickson... Gostou, Fernando? Já interrompeu. Aí ia ter o clássico Benfica Sporting. E eu e o Manolo Martins, que foi repórter da Rádio Tupi, Música de historinha, e que por já favor. mora em Portugal desde 1989, nós trabalhávamos numa rádio em Portugal chamada Rádio Cidade. Aí nós convidamos o Erickson e o Marinho Pérez, que também já faleceu. O Marinho Pérez era o treinador do esporte e o Erickson do Benfica, para fazer uma entrevista especial com eles na véspera para ser reproduzida no dia do jogo. Aí nós convidamos eles para ir numa churrascaria Rodízio, em Lisboa. E o Marinho Pérez conhecia bem a churrascaria Rodízio, mas o Erickson não. Aí o Erickson disse, ele falava assim, ele era muito calmo para falar, e aquele português meio enrolado. Eu aceito, mas só vou ficar mais ou menos 30 minutos. Não, tudo bem. Aí eu fui para o estádio José Alvalade encontrar com o Marinho Pérez, o Manolo foi encontrar com o Erickson no Estádio da Luz, e nós levamos os dois. O Erickson ficou conosco 2h30 na entrevista. Comendo e dando histórias. E o Marinho Pérez falou assim para mim, poxa, Duarte, você disse que o Erickson vinha. Olha como é que eu vim. O Marinho Pérez foi com roupa de ginástica e tal, e o Erickson sempre naquela elegância, né, de terno e gravata. Ficou 2h30 com a gente, foi um espetáculo de matéria. E foi agradável, né? Agradável, ele falou assim, gostei muito do rodízio, vou passar a vir aqui sempre. É muito boa a carne de Brasil. E é mesmo, né? E quem ganhou o jogo? Gente boa. Aquele jogo foi 1-1, rapaz. Isso foi em 91, acho que foi 1-1, se não me engano. O jogo foi no estádio José Alvalade. Olha aqui, notícia do Flamengo, mais uma contratação depois do Michael Mazella. O jogador Alexandro já está encaminhado como novo reforço do Flamengo. Ele que já teve passagem pela seleção brasileira, está com 33 anos e estava livre do mercado. Muita gente passou pela seleção brasileira que não merecia passar. E o Fluminense deixou a zona, Mazella! Deixa a zona às vezes. Olha aqui, a Fernanda não vai falar? Ou você toma uma providência para encerrar o Bola na Sacola, o que você quer falar? Luiz Carlos, pô.
Olha, eu só tô aqui hoje no vídeo, porque como o Lula disse, eu vou estar em São Januário mais tarde, então ia ficar complexa a logística, Niterói, Rio, São Januário, e tô aqui hoje. Mas semana que vem eu tô aí para organizar essa bagunça, porque vocês estão muito bagunceiros, gente. E Não. Vocês Abel? estão muito E o Abel Abel Ferreira? E Abel Ferreira? Vocês querem. Vamos falar sobre o Abel Ferreira um pouquinho para finalizar? Isso. Uhum. A declaração dele com, na verdade, a resposta que ele deu para a Aline Fanelli, que é da Rádio Band News de São Paulo, fazendo uma pergunta sobre um jogador, e ele deu uma resposta atravessada à repórter, que eu não sei se um homem, se fizesse essa pergunta, se ele daria essa resposta, dizendo que não deve satisfação a ela, praticamente, né? Que ele só deve satisfação à mãe, à mulher e à Leila Pereira. Eu acho que é um absurdo, é lamentável, eu acho que há uma falta de respeito, é uma grosseria, é uma arrogância da parte dele. O Abel Ferreira tem muitos títulos no Palmeiras, fez um excelente trabalho, mas eu acho que ele coloca, não sei se ele coloca em risco, né? Mas ele começa a ser tão agressivo e tão arrogante, tão prepotente nas respostas dele. Ele tem um ar de superioridade com relação aos jornalistas ali presentes. Então, assim, todos os títulos que ele conquistou, vem conquistando ao longo desse tempo no Palmeiras, e fica até em segundo plano diante dessa agressividade dele. Foi lamentável o que ele fez com a repórter, num clube que é comandado por uma mulher que estava aí há poucos meses atrás fazendo uma coletiva de imprensa só para mulheres, que em outro evento também contou quantas mulheres tinham na sala de imprensa, que se diz favorável à presença de mulheres em coletivas no meio, no futebol, e ele tem essa postura diante de uma pergunta de uma mulher. Ela É deveria um meio virar muito público, né, masculino, Fernanda? sim. Desculpe cortar você, Fernanda, mas ela devia virar público. Ela faz uma campanha, e justíssima, diga-se de passagem, em relação à inclusão de mais mulheres no esporte, no futebol principalmente. Então, acho que ela deveria virar público, se manifestar a respeito de um funcionário seu. É funcionário dela, do clube, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Você sabe qual é o problema do Abel Ferreira? Que o Abel Ferreira acha E não veio, né? que os jornalistas não entendem nada de futebol, nada. Que estão ali só para fazer pergunta, querem fazer pergunta, mas não entendem nada de futebol. Nós já cortamos a Fernanda Pisotti de novo. E o Sérgio, que é o Zé Encrenca. O Lugano, ex-zagueiro, o Lugano definiu bem. O Lugano disse, o Abel acha que ele é o Cristóvão Colombo, o novo Cristóvão Colombo. Ele descobriu e agora as regras serão ditadas por ele, Abel Ferreira, não é? Então, essa análise do zagueiro feita na ESPN é perfeita. Mas peraí, Cristóvão Colombo não é português. Não, Cristóvão Colombo, era genovês. o navegador genovês, ele que descobriu estava a América. mas a serviço da Espanha, pelo que eu sei, não é isso? A Então, história mas era a genovês Europa- a serviço da Espanha. Exatamente, é. Não é? Mas isso. é um europeu que veio para América e descobriu. Essa é a Ele analogia. tinha que fazer a comparação com o Pedro Alves Cabral. Não, porque Cabral com descobriu o Colombo. Brasil. Cabral, o Lugano falou como jogador uruguaio, ele falou dos das países de língua latina, espanhola. Latino, não é? eu entendi. Ah, Dá então- pra botar um toque de humor na Eu, coisa, né? eu tenho Aliás, no duas... momento inapropriado, porque o assunto é sério. Muito obrigado. Também, eu. posso concluir, então? Vai, termina aí. Momento inapropriado Nós já pra estamos no humor, tempo de porque- acréscimo, 3 além do tempo. Vai, quem te Fernanda cortou foi o Pisotti. Mazela, Não, tá? mas era necessário. Meu corte então- tinha tudo a ver em relação Tá bom, ao que ela Mazela, fazia tá Leila bom. Pereira. Vai, Olha só, Fernanda. tá vendo? Eu só vou concluir, assim, porque uma outra coisa que chama muita atenção são as risadas ao fundo de jornalistas presentes depois que ele dá essa resposta atravessada para a Aline. E, assim, não tem uma solidariedade, né, Zero. de ninguém ali. A menina, a repórter, ela tem essa resposta atravessada e ninguém se manifesta. Foi o que o Duarte falou aqui no programa passado. O Tite leva 1h20 para chegar. Se todo mundo levantasse e for embora, ele nunca mais faria aquilo. Se todo mundo se levantasse e fosse embora depois dessa resposta atravessada para a Aline, ele também nunca mais faria isso numa coletiva de imprensa. Mas, Então, assim, não... Fala, Fernanda.
Agora eu cortei. Não, é só Deixa eu te falar um fechar, negócio. A não partir tem do momento... não tem um coletivo, a partir- não tem uma solidariedade dos colegas de imprensa, né, dos jornalistas, não existe isso. Só para fechar, Lula. A partir do momento em que a imprensa, ela hoje é tratada como qualquer um, porque começa que na Europa é assim, mas a cultura brasileira é outra. Repórter não pode mais fazer entrevista no gramado. A Serge tem uma outra aí que o Heraldo comanda, como é que chama? Abraço. Tem uma concorrente. Não fazem rigorosamente nada. Você hoje chega ao estádio de futebol, os caras olham para você, parece que você é um bandido. Exatamente. O tratamento hoje com a imprensa, então o erro começa com a representação da classe que não defende, os caras só querem, não é, ter o domínio do negócio. A Sérgio, por exemplo, ela tem uma contribuição de toda a renda do Maracanã que pinga lá. Isso não é dinheiro para os jornalistas e radialistas, não. É para a associação. Então, os caras não defendem. Você entra, os caras te olham atravessado, parece que você está mendigando para trabalhar e fazer o teu trabalho. Lamentavelmente, é isso. Então, numa entrevista coletiva, como não levantaram a voz para defender a repórter da Rádio Band News FM de São Paulo, esse monte de marmanjo que, como a Fernanda falou, risadinhas que foram dadas ao fundo... Eram 8 jornalistas presentes, só uma mulher que era a Aline, e eram 7 homens. Fim da picada. E a Associação, Mazela, dos Treinadores também deveria se pronunciar para reeducar ou então educar este senhor. Não, ele não tem que educar nem reeducar. Eles tinham que fazer uma nota, de repúdio. Repudiando a atitude do cara, pô. É exatamente isso. Ok, então? Ok. É isso. E a nota dele, Cadê minha foto? fechar, Bota minha foto aí. a nota o dele, Mazela quer só a pra foto fechar, dele. Ele falou que estava com o Deus. Vicentinho e não trouxe a foto. Olha a foto dele. A foto dele com Deus. Dá pra maravilha, perceber hein? que ele não é jogador de futebol porque ele tá de calça comprida, Aquele entendeu? cara do meu lado lá é o Zico, viu? Pra quem não conhece. Pra quem não Mas conhece, o todo cara... mundo conhece, o outro é o Zico. O outro, pra quem não sabe, é o Zico. Agora o Zico maravilha, de short, hein? né, jogando bola, e o cara de calça comprida e diz que jogou bola. Depois dessa, a gente vai embora. Depois dessa, até a semana que vem. Mazela. Segura aí, Mazela. Até o próximo episódio. O Zico tá segurando um papagaio. Lá em Minas é papagaio. Aqui é pipa, né? Aqui é pipa. Então tá segurando o Gerson. Uma das homenagens, você vê que o papagaio, a pipa, tá com a foto do Zico e os dois emblemas, os escudos do Flamengo ali. Foi uma bela festa sábado em Quintino, que você não foi. Roger Garcia. Roger Garcia. Comeu que nem um desesperado, Roger Garcia. Na próxima, eu vou contar uma história do Roger também em Santa Cruz de La Sierra. Maravilha. Ele e a Penélope Charmosa. Tá bom. Opa. Vamos embora. É isso, então, mas só para registrar a estátua do Zico, homenagem da Prefeitura do Rio, mais do que justo, que é o Quintino. Aí não seria, acho que, a homenagem ao Zico. Para mim, seria homenagem representada pelo Zico para toda a família Antunes, que, ficou famosa levantando o Quintino, né? Vamos aproveitar que o Brinquinho não tá aí hoje, vamos gravar direto. Olha aqui, o Amilca, que foi um dos organizadores. Amilca Eduardo que fez, né? Amilca, ele fez o convite. Eu confesso a você que no sábado, pela manhã, não tinha como aparecer. Mas eu lhe representei. Claro, por isso é que então, você, rapidamente, Roger... Fernandinha, olha só, se puder ir soltando rapidamente, para não esticar muito, outras fotos, ex-atletas, tava Zé Mário, tava Paulo César Caju, Delei, Paulo César Puruca, Mazela. Pingo. Mazela era o extra classe. Foram os caras menos famosos. Tinha um ex-jogador gaúcho que jogou no Vasco e no Botafogo, várias personalidades do salão, Serginho Sapo, Serginho, Luiz. Foi uma festa realmente bacana, legal, mais do que justa, e essa festa coincidiu com a estátua do Zico em Quintino, como também a reinauguração da quadra do Juventude, que pertencia à família Antunes, do lado da casa, né? Que hoje é praticamente um museu. O Nando mora lá. Você falou Juventude. Perdão. Do lado da casa, o Nando mora lá, o Eduzinho tá morando lá, e foi o doutor Pedro Cirilo, a rapaziada, toda uma festa nota 10, e o Roger Garcia foi o destaque ao comer um prato, cara, que é maior que essa bola aqui. Desesperado de fome, eu comi menos. E o Mr. Bean também. O Roger, que é o produtor do Lendas Rubro-Negras, né? Que tem um contrato com a Flá TV
e ele produz também programas maravilhosos para quem é flamenguista e quem não é flamenguista também. É história, né? Então ele tem lá um acervo maravilhoso, tá no YouTube, tá na internet, Lendas Rubro-Negras. Legal, uma festa bacana, viu, Fernanda? Abraço para o Atirson, nosso secretário, que assumiu um compromisso de participar aqui do Bola na Sacola. E quem tá doido para participar é o Papagaio. O Gerson falou que virá também. Papagaio aqui. vem? Vem. Joguei com papagaio. Tchau. Acabou. Tchau. Encerramento perfeito. Encerramento perfeito.